Sejam bem-vindos a mais um Mar de Amigos. Hoje falaremos de um tema que eu tenho certeza que vocês gostam, que vocês sempre nos perguntam. É a respeito do preço dos barcos, tanto os novos quanto os usados. Falaremos se os barcos estão caros ou se eles estão baratos. Então, me acompanhem nesse momento e vamos conversar aqui um pouquinho e até partindo desse início, por que vocês devem levar a minha opinião em consideração, tá? Então, eu sou formado em administração, tenho MBA em finanças e gosto muito do assunto. Além de tudo isso, trabalho no mercado náutico há 12 anos, exclusivamente com intermediação de barcos novos e usados. E também, assim como vocês, sou um investidor. Então, até que ponto que hoje valeria a pena eu ter o dinheiro no banco ou fazer a aquisição de um barco? Acompanhe a gente até o final desse vídeo e eu prometo para vocês que esse tema estará embutido nesse vídeo, estará lá. Claro que a gente acaba deixando um pouco o melhor para o final. Então, de antemão, eu já peço para vocês para que se inscrevam no nosso canal, ativem as notificações, assim a gente poderá produzir mais conteúdos como este. Então, iniciando tudo, a gente precisa separar as duas coisas. Primeiro, um barco não é um investimento. Um barco, assim como uma televisão, um celular, ele é um bem de consumo. Ele não está te vendendo algo que te trará um retorno financeiro, e sim um retorno de felicidade, um retorno de experiências. E é algo que você levará para a vida toda. Porém, muitos clientes fazem esta comparação entre quanto estaria custando esse dinheiro no banco, quanto eu estaria ganhando com esse capital e o quanto está empregado em uma lancha. Então eu vou mostrar para vocês aqui agora que com essa alta dos juros, se realmente ainda vale a pena esse comparativo e o porquê que os barcos nesse período de pandemia cresceram tanto de preço, tá? Então, uma informação bem interessante, vou tentar trazer aqui para a tela de vocês essa manchete, que no ano passado, agora, na verdade, em abril, se completou uma inflação no mercado americano de 8,5%, algo que não era visto nos últimos 40 anos. E entenda bem, quando a gente fala da moeda americana, nós estamos falando de uma das moedas que tem a menor volatilidade no mundo. E é até por isso que ela é usada como um lastro cambial, como uma reserva cambial da maioria dos países. Para você ter uma referência, 80% da reserva cambial brasileira está em dólar. Então imagina que as nossas reservas de dinheiro, a nossa reserva cambial, ela perdeu 8,5% do poder de compra dela. Sabendo disso, imagine o que ocorreu no mercado brasileiro. No mercado brasileiro, eu já posso adiantar para vocês que nós temos dois índices principais, porém, eles retratam a média. E quando eles retratam a média, está inserido nisso itens básicos, como um cimento, como itens de alimentação, cesta básica, e esses itens acabam tendo uma menor inflação embutida neles, tá? Então, a inflação média brasileira, o IPCA e o IGPM, que são índices semelhantes, mas com ponderações distintas, o IPCA no ano passado ele foi de 11,30%, enquanto o IGPM nesse mesmo período foi de 11,79%. Tá? Nesse ano nós tivemos a alta da Selic e hoje uma taxa de CDI normal estaria pagando 11,65%. Então reparem que ela paga o IPCA, porém ela não paga o acréscimo do IGPM. E quando nós falamos de um bem de luxo ou um bem diferente que não agreguem esses outros itens que alteram tanto o preço, a tendência é que eles tenham subido mais. Então, e outro fator muito interessante que a maioria das pessoas esquecem no momento do investimento. Um investimento, se não for uma letras imobiliárias, um CRI, ele acaba, na realidade, tendo uma incidência sobre o imposto.
Então, se eu tiver o meu dinheiro no banco rendendo CDB, eu vou ter que pagar mais 15% de imposto. Qual que é a conta? Poxa, se ele está me rendendo 100% do CDI, se eu tenho um rendimento ali que estaria me dando hoje 11,65% ao ano, tá? Eu tenho que retirar os 15%. Isso me daria hoje um rendimento líquido de 9,9%. Porém, eu tenho a inflação nesse mesmo período. Então, quando eu tiro a inflação, qual que é o meu rendimento? Ele é negativo. E aí entra um grande ponto. Por exemplo, eu deixei de comprar um barco no ano passado. Vamos colocar valores altos, comprar um barco relativamente grande, um barco de 10 milhões. Tá? Quanto estaria me rendendo 10 milhões se eu tivesse deixado eles num rendimento de 100% de CDI? Hoje, esse barco com 10 milhões a 9,9%, eu teria 10 milhões 990 mil reais. Tá? Enquanto, se eu tivesse comprado um barco, quanto esse barco me custaria hoje apenas com o IGPM, apenas com a correção de IGPM? Esse barco hoje estaria custando 11 milhões 179 mil. Ou seja, o dinheiro que eu teria comprado esse barco no ano passado, eu não recompro esse barco neste ano. Eu tenho que tirar dinheiro do bolso, tenho que tirar dinheiro da minha firma para fazer a aquisição desse barco. Tá? Mas não foi apenas isso que interferiu no custo de um barco, no valor do barco. Tem que se pensar também que nesse período de pandemia as pessoas mudaram seu comportamento, mudaram seu formato de uso, mudaram também a sua perspectiva de vida. Muitas pessoas viviam para trabalhar e começaram a ver que a nossa vida, em alguns sentidos, ela acaba sendo muito frágil. Então essas pessoas decidiram viver mais. E com essa experiência, querendo ter coisas novas, muitas foram para a linha náutica. E isso não foi uma tendência só no Brasil, isso foi uma tendência mundial. Com isso, as demandas de todos os estaleiros ao redor do mundo cresceram. E nós temos uma limitação de fornecimento. Tá? Ou seja, os fabricantes de motores, os fabricantes de geradores, fibra, resina, não são tantos assim quanto nós imaginamos. Porém, com esse aumento de demanda, a gente acabou tendo uma limitação nesse fornecimento, o que também gera e também explica uma inflação maior nesse segmento nosso, no segmento de barcos. Tá? Outro quesito é que na maioria dos mercados, nos mercados globais, o mundo parou praticamente 3 meses. Nesse período, algumas empresas não estavam preparadas para isso. E nisso, alguns fornecedores acabaram fechando suas portas e limitou ainda mais a quantidade de suprimentos que nós tínhamos para o mercado náutico. E com isso, também há um aumento dos preços. Então, qual que é a minha avaliação? João Paulo, dando essa avaliação. Os preços vão continuar subindo. O IPCA, a projeção do IPCA para os próximos anos, a meta de inflação para os próximos anos, ela não é negativa, ela continua crescendo. Então, para 2023, eu tenho um acréscimo de 5,26%, enquanto para 2024 a gente trabalha com uma meta de 3,73%. Mas entenda bem, isso é uma meta. Nós não estamos conseguindo cumprir a meta hoje e por isso, a cada reunião do Copom, eles acabam aumentando a taxa Selic. Essa é a grande preocupação. Por quê? Se você tem essa motivação de deixar o seu dinheiro parado para que ele continue rendendo, a tendência é que os barcos continuem encarecendo, que os barcos continuem aumentando de preço, assim como tudo, e o nosso poder de compra vai diminuir. Sendo assim, não deixaria para depois. Se você tem um sonho, se você almeja ter um barco, eu acho que mais vale o gosto do que o dinheiro no bolso. Os momentos não voltam. E quando você compra um barco e começa a viver essas experiências, isso é algo que se marcará para a sua vida toda. Então, entre no mundo náutico, navegar é saudável, navegar é preciso. Venha curtir essa experiência conosco. Muito obrigado, espero que tenham gostado desse nosso vídeo.